Olá! Nesse vídeo, irei continuar o assunto de vetores. Vou falar sobre vetores de vetores, mais conhecidos como matriz. Como vimos antes, um vetor é criado definindo um tipo, o nome e o tamanho. Por exemplo, int vetor de tamanho 3. Agora, imagina que queremos fazer um tabuleiro para um jogo. Pode ser jogo da velha, xadrez ou banco imobiliário. Vamos supor o jogo da velha, que é mais simples. Se fosse criarmos um tabuleiro para esse jogo, teríamos que criar 3 vetores de 3 posições, por exemplo. Dessa forma, temos 3 linhas e cada linha tem 3 colunas. Então, temos algo mais ou menos assim. Temos a linha 1, que tem 3 posições. Temos a linha 2, que também tem 3 posições. E temos a linha 3, que também tem 3 posições. Então, nesse caso, é como se tivéssemos um tabuleiro 3x3, onde cada vetor é uma linha. Linha 1, linha 2 e linha 3. Mas seria muito melhor se pudéssemos usar uma variável chamada tabuleiro e esse tabuleiro possuísse 3 linhas e 3 colunas, que é o que temos aqui, só que dividido em 3 vetores. Com um vetor de vetor ou uma matriz, isso é possível. Para criar uma matriz é bem simples. Primeiro vamos criar um vetor, como já estamos acostumados. Por exemplo, char tabuleiro de tamanho 3. Então, continuamos com um vetor normal, por enquanto, de 3 posições. Para transformar esse vetor em uma matriz, é só colocar mais um par de colchetes aqui na frente, desse jeito. Então, o que temos por enquanto? Temos uma variável que é capaz de armazenar 3 vetores e temos que definir quantos elementos cada um desses 3 vetores pode armazenar. Esse tamanho é definido aqui, dentro desses colchetes. Então, vamos colocar 3. E agora temos um vetor de vetores. Essa primeira parte é um vetor que tem 3 posições. E o que ele armazena? Vetores de 3 posições. Então, essa matriz tabuleiro é equivalente a esses 3 vetores que criamos aqui em cima. Então, a matriz tabuleiro possui 3 vetores, que são essas 3 primeiras posições aqui. E cada uma dessas posições, que são os vetores, cada vetor possui 3 espaços, que está sendo representado como coluna aqui. Então, o primeiro vetor possui 3 espaços, o segundo vetor também e o terceiro vetor também. E tudo isso está armazenado dentro de tabuleiro. Agora, vamos atribuir os valores para essa matriz. Então, aqui nós estamos colocando um espaço vazio em cada posição do tabuleiro. Então, o tabuleiro aqui na posição 00, que é essa daqui, a gente está colocando um espaço em branco. A posição 01 também, 02 também, 10, 11, 12, 20, 21, 22. Então, temos algo assim, mais ou menos. Agora, vamos imprimir esse tabuleiro de uma forma que fique parecido com o jogo da velha. Então, aqui a gente montou um layout para exibir mais ou menos como se fosse o jogo da velha, só que ainda temos que colocar as posições da matriz tabuleiro. Então, vamos colocar aqui agora. Então, aqui estamos exibindo todas as posições do tabuleiro. Essa é a posição 00, aqui ó, 00, e ela vai entrar nessa posição. A 01 vai entrar nessa, 02 nessa, 10 nessa, 11 nessa, 12 nessa, 20 nessa, 21 nessa e 22 nessa. Então, vamos executar para ver se vai exibir isso mesmo. E está aqui. Foi exibido os espaços que a gente colocou no lugar dos %C. Agora, vamos substituir alguns valores aqui e ver que vai alterar na exibição. Então, por exemplo, vamos colocar x aqui e x aqui. Então, vai ser a posição 00. Então, tem que ficar mais ou menos assim. X, x e x. Então, a posição 00
tem que entrar o x, 1, 1 tem que entrar o x e 2, 2 tem que entrar o x. Então essa aqui é a 0, 0. Vamos trocar aqui para um x. A 1, 1, que é essa daqui, vamos trocar para x. E 2, 2 também, que é essa daqui, vamos trocar para x. Então, se executar agora, tem que exibir mais ou menos desse jeito. Ó, e não exibiu do jeito que a gente queria. Vamos descobrir por quê. Ó, aqui na hora de exibir, eu esqueci de trocar aqui, ó. Aqui não é 1, aqui é 2. Aqui é a posição 0, 2, 1, 2 e 2, 2. Que é essas três aqui, ó. 0, 2, 1, 2 e 2, 2. Então, agora se executar tem que estar certo. E tá aqui, ó. A gente trocou a 0, 0, que é essa daqui, por x, a 1, 1 por x e a 2, 2 por x. Agora, com esse conceito de matriz, podemos fazer vetor de frases, ou mais conhecido como vetor de strings. Um vetor de string nada mais é que uma matriz de caracteres, como se fosse o tabuleiro que fizemos anteriormente. Então, vamos começar criando uma matriz de caracteres. Char, frases e 2 colchetes. No primeiro par de colchetes, temos que definir quantas frases queremos armazenar. Por exemplo, 3. Agora, temos que definir quantos caracteres cada uma dessas 3 frases pode ter. Então, vamos colocar 20. Então, cada uma das 3 frases pode ter no máximo 20 caracteres. Temos que lembrar que desses 20 caracteres, um deles tem que ser o contrabarra zero, porque o contrabarra zero indica final de string. Então, só podemos ter 19 caracteres, porque um vai ser reservado para o contrabarra zero. Para atribuirmos valores a uma matriz, temos 3 jeitos. Temos a atribuição por posição, que já vimos quando atribuímos os valores do tabuleiro. Temos a atribuição direta, que é a atribuição junto com a criação. E temos a atribuição usando o scanf. Então, vamos começar com a atribuição direta. Vamos colocar o sinal de igual depois dos colchetes e antes do ponto e vírgula. Vamos abrir o escopo, que é as chaves. E agora temos que passar os valores. Então, vamos pensar no que estamos tentando atribuir. Aqui nós temos um vetor de vetores, que são 3 vetores e cada vetor tem 20 posições. Para atribuir um vetor comum, nós colocamos as chaves e dentro das chaves colocamos os valores separados por vírgula. Então, se fosse um vetor comum, a gente só colocaria os valores aqui. Mas não é um vetor comum, ele é um vetor de vetores, que é uma matriz. Então, cada valor da matriz tem que ser um vetor. Nesse caso, um vetor de caracteres. Então, como já vimos antes, temos 2 formas de atribuir um vetor de caracteres. A primeira forma é colocando caractere por caractere, e a segunda forma é colocar uma string, usando aspas duplas. Vamos começar atribuindo da forma mais difícil, que é caractere por caractere. Vamos abrir mais um par de chaves, porque o primeiro par de chaves é a representação do vetor de vetores. E o segundo par de chaves é a representação do primeiro vetor do vetor de vetores. Ou melhor dizendo, é a primeira linha da matriz. Então, vamos escrever aqui loja A. Não podemos esquecer do contrabarra zero, porque ele indica final de string. Vamos colocar uma vírgula e atribuir a próxima frase. Só que dessa vez vamos utilizar a segunda forma de atribuir uma string, que é usando as aspas duplas. Então, vamos escrever aqui uma frase legal. Nesse caso, não precisamos colocar o contrabarra zero, porque o C já entende que é uma string e coloca automaticamente. Então, aqui temos 2 frases preenchidas no vetor de frases. Falta uma, porque tem o tamanho 3 aqui. Nessa que falta, vamos usar a terceira forma de atribuição, que é usando o scanf. Então, aqui estamos dizendo que queremos armazenar uma string na terceira posição do vetor, que é a posição número 2. Lembrando que não podemos colocar o e comercial quando usamos %s no scanf. Agora, vamos imprimir essas 3 posições para ver se vai dar tudo certo. Então, vamos executar. Aqui ele está esperando a gente digitar alguma frase. Outra frase. Vamos dar Enter. E está aqui.
Ele exibiu loja A na primeira, uma frase legal na segunda, então dos dois jeitos aqui deu certo, e outra frase que a gente digitou aqui em cima, então também deu certo. Então é isso aí. No próximo vídeo, vou ensinar estruturas de repetição, ou seja, vamos poder executar a mesma instrução uma determinada quantidade de vezes. Com isso, vamos deixar mais simples as operações com vetores e matrizes. Então é isso aí. Valeu por assistir. Falou!